Porque atualmente o mundo que eu participo não faz sentido pra mim, não é um mundo que eu acredito. A minha visão dentro da tatuagem sempre partiu por esse lugar, que sempre foi a forma como eu enxerguei as coisas, sabe? Sempre foi a forma como eu me propus a pensar o mundo. E aí, tipo, quando eu comecei a tatuar porque lá onde eu morava em Recife, né, onde eu moro agora, não tinha ninguém que fizesse o estilo de tatuagem que eu queria tatuar em mim. Tipo, sempre que eu queria tatuar alguma coisa, eu tinha que levar um desenho meu pro tatuador e pedir pra ele fazer aquilo. Eu achava isso meio ó, né? Enfim, não queria. Não tinha muita gente que trabalhasse com colorido também, que era, tipo, a minha principal pira, era a cor. Pra mim, tipo, o meio da tatuagem sempre foi um lugar também que eu ficava meio insegura de meter o pé, porque eu ficava, tem esse estigma, não sei se tu sente isso também, mas eu acho que tem um estigma de que, tipo, o tatuador não é exatamente um artista no sentido mais romântico de artista, sabe? Tipo, o tatuador é visto de uma forma mais comercial mesmo. Sim. Tipo, eu acho que sempre teve essa diferenciação, assim, de, tipo, do que é a arte da tatuagem, do que é as artes plásticas e outros meios de arte, sabe? Tipo, sempre existiu esse lugar. É muito mais marginalizado. Né? Muito. E, tipo, também, não sei, é visto de outra forma. É como se não existisse, tipo, pesquisa por trás daquilo também. Eu na faculdade foi grave. Você fazia faculdade de psicologia. De psicologia. Ai, foi muito frustrante. Você fez por quanto tempo? 5 períodos, fiz a metade do curso. Foi até que ano que tu fez? Foi 2020, comecei em 2020, eu entrei em 2020. Aí foi, tipo, horrível, já que eu já comecei online, tipo, que eu não funciono, tipo, de forma alguma, assim, com coisa online, sabe? E depois que ficou presencial, tu já tinha perdido o gosto, né? Já tinha perdi o tesão, porque, tipo assim, sei lá, pra você chegar na faculdade, eu tinha uma romantização enorme do que era a universidade pública, sabe? Tipo, que era o lugar que eu ia me consolidar enquanto militante, eu ia fazer parte do movimento social, estudantil, nananã. Tipo, eu tinha essa pira, assim, de que eu ia florescer muito, sabe? Tipo, eu peguei um período horrível da universidade pública, era do governo Bolsonaro, tipo, no meio de uma pandemia, tipo, foi um desmonte completo, assim, sabe? Então, era uma universidade completamente abandonada. Enfim, ai, foi péssimo, eu tive uma experiência horrível, assim. E eu nunca encaixei muito bem, sabe? Tipo, no curso de psicologia também eu me decepcionei muito. Eu achei que seria muito mais profundo do que ele foi. Eu achava isso, assim, que ia ter debates incríveis e que a gente ia abordar temas super profundos e complexos e, tipo, seria, sabe? Mas isso não aconteceu exatamente na universidade. Eu entendi que, na verdade, a universidade você tem que fazer esse caminho sozinho, assim, você tem que buscar esses caminhos por outros, não vai ser nas aulas que você vai achar isso, sabe? Você tem que entrar em um grupo de pesquisa, você tem que, tipo, se juntar com as pessoas certas. Eu sempre me senti muito burro, tipo, na escola eu era péssimo, sempre fui péssimo. Na faculdade eu era péssimo também, porque, tipo, nunca fui bom em fazer prova, sabe? Nunca fui bom pra sentar numa cadeira e escrever. Tipo, eu sei falar sobre as coisas, eu consigo aprender do meu jeito, sabe? Tipo, eu amo aprender, eu sou uma pessoa muito estudiosa e tal. Mas do meu tipo de estudo, a minha forma de fazer, assim, que não é a forma tradicional de uma universidade, sabe? Tipo, não é assim que eu aprendo. Primeiro que eu precisava trabalhar, né, pra me bancar e tal, tipo, enfim, não tenho ajuda de família nem nada, eu que me banco e tal. E aí tava muito pesado, assim, eu não conseguia me dedicar direito nem pra tatuagem, que era o babado que eu tava pirado, querendo desenvolver, querendo estudar, querendo me empenhar naquilo. Não conseguia entregar o nível de dedicação que eu queria. Não conseguia me dedicar pra faculdade também, ficava estressado, sentindo que não era pra mim, que eu não ia conseguir, que eu não tinha capacidade, sabe? Por causa desse modelo de ensino que não funcionava pra mim. E aí foi só, tipo, você tava muito deprimido, não tava feliz, eu sabia, eu tenho certeza absoluta que eu não ia terminar esse curso, sabe? Eu não vou precisar de um diploma pra dizer que eu sou bom em alguma coisa, sabe? Tipo, eu não preciso dessa validação, tipo, eu vou construir o meu próprio caminho. É arriscado, é um risco enorme, eu pago o preço, assim, desse risco, porque é uma vida difícil também, enfim. Pense em outros caminhos também de ganhar dinheiro, que não só tatuagem, porque tá foda, é foda. Pense em fazer outras coisas também, outros tipos de curso menores e tal, pra ter algum tipo de formação distinta, pra ganhar uma grana, assim. Mas faculdade, realmente, eu acho que é uma coisa que eu não voltaria pra esse ambiente, assim, não me faz bem, sabe? Eu senti que eu fui podado, na verdade, do meu potencial naquele espaço. É como se existissem estilos específicos de desenho, de arte, que pudessem ser tatuagens, sabe? Tipo, existia aquilo, aquilo e aquilo. Pronto, isso é tatuagem. Isso é o que é possível dentro do universo da tatuagem. Tipo, isso é o que você pode tatuar se você entrar no estúdio e pedir uma tatuagem. E, tipo, eu nunca enxerguei dessa forma. Porque, tipo, a máquina tá ali, a tinta tá ali, eu posso fazer o que eu quiser, tipo. Eu posso desenhar o que eu quiser. Se eu quiser desenhar uma linha vermelha ao redor do meu corpo inteiro, eu desenho, sabe? Tipo, se eu quiser pegar um desenho de criança e tatuar, eu tatuo. Tipo, qualquer coisa que eu quiser fazer, qualquer tipo de desenho. Eu pensava só, tipo, por que que ninguém faz? Por que que todo mundo só faz a mesma coisa? Por que que você entra e sente essa necessidade absurda de se enquadrar dentro de um estilo? Tipo, ah, não, eu preciso fazer um old school. Eu preciso fazer um fine line. Tipo,
você não precisa fazer nada, sabe? Você precisa só fazer o que você quer, tipo... E sempre foi isso que me broxava um pouco também, assim, de ser vista como tatuador, que eu ficava com esse medo de ser reduzido a uma coisa muito pequena e muito, sabe? Essa coisa também de, tipo, como é uma área que geralmente a gente tatua muito também, uma ideia do cliente, eu acho que talvez isso caiba de alguma forma nessa forma de enxergar o tatuador, sabe? Tipo, como se você fizesse um trabalho, ou a visão de outra pessoa, como se você estivesse realizando o desejo de outra pessoa, e não necessariamente criando o seu próprio estilo, ou, tipo, desenvolvendo o seu próprio trabalho, assim, sabe? Tipo, eu acho que isso que tem mudado muito, assim, tipo, com a galera que tá fazendo arte muito mais autoral, que, tipo... É mais difícil hoje em dia, por exemplo, alguém chegar pra mim e dizer, tipo, ah, eu quero uma coisa muito específica, isso, isso, isso. Geralmente a galera me deixa com liberdade, sabe? De fazer, tipo, ó, eu quero uma ideia disso, mas eu quero dentro do seu estilo, eu quero que você faça do jeito que você entende esse babado, sabe? Eu comecei com trash, que era, tipo, muito minha paixão, assim. Eu gostava de desenhar coisas bem tortinhas. Era essa pira, tipo, desenho de criança, assim, que eu queria muito fugir desse traço perfeito. Fugir do desenho perfeito. Eu queria fazer uma coisa bem trashzinha, mal feitazinha mesmo, sabe? Bem coloridinha, meio infantilizada, assim. Mas tem uma pessoa que eu amo muito, foi uma das primeiras paixões, assim, minha, que até hoje é Milo Vick, o nome dele. É um NBzinho, assim. Ele trabalha no La Kermesse, é um estúdio em Paris. Aí, tipo, ele faz umas coisas bem infantil, assim, é tipo uns preenchimentos sólidos, tipo, super coloridão, umas linhas fininhas, assim, traço fininho. E, tipo, imagens, tipo, completamente diferentes de tudo que eu já tinha visto em tatuagem, sabe? Tipo, até hoje, assim, não conheço ninguém que faça um trabalho parecido com o dele, assim, é muito original mesmo. E foi isso que acendeu meu olho, assim, sabe? A primeira vez, foi, tipo, pensar, tipo, caralho, já tem gente fazendo uma coisa muito diferente. Tipo, já tem gente seguindo esse caminho que eu acredito e, tipo, tatuando coisas que fazem sentido pra mim, tipo, já tem. E era, tipo, pensar, tipo, tá, o que é que eu construo, então, a partir dessas referências que já existem também, né? Tipo, sempre se localizar, né? Do que já tá acontecendo de alguma forma, né? Que é interessante, assim. E aí, tipo, eu comecei nisso, no trash, aí eu fazia, tipo, muito desenho, assim, de caderno, eu ficava rabiscando, sabe? E transformava isso tudo em flash, assim. E aí depois eu fui construindo mais pra outros lugares, experimentando muita coisa. Isso é uma nova possibilidade, né, de pensar, tipo, o que a gente conhece de tinta hoje em dia, tipo, uma nova coisa para se fazer, tipo, um novo material que a gente tá usando para poder tatuar, né? E aí pensar que, tipo, existem ainda muitas outras coisas, sabe, que podem ser inventadas também, tipo... E pensar, sei lá, tatuagens, coisas diferentes que eu penso, assim, eu já pensei em, tipo, tatuagens com textura, assim, também, de alguma tinta que dê textura, sabe? Tipo, fico pensando nisso, assim, do quanto que dá para expandir, assim, até os materiais que a gente usa. A tatuagem, ela tá evoluindo muito em vários ramos, tipo, as máquinas foram evoluindo. E eu acho que precisa de um estudo muito grande de pessoas não tatuadoras, né? Porque no final é Sim. difícil ter um tatuador que é tatuador e dermatologista. Não, mas existem dermatologistas que gostam do universo da tatuagem e são as pessoas que criam empresas, tipo, Sim. essas empresas que vão criando as tintas, elas têm que fazer teste dermatológico, né? É. E aí tem várias tintas que vão surgindo, tipo a tinta neon. E eu sinto que tem muito pouco estudo em cima do uso da tinta neon também, né? Mas é uma possibilidade muito foda, assim, tipo, desde que eu conhecia, tipo, porra, eu queria fazer isso, tipo, agora eu preciso fazer isso, agora, assim, sabe? É muito chique, tipo, e a galera pira muito nisso, né? Tipo, é uma coisa que não é muito conhecida também. Porque é muito divertido mesmo, tipo, você tá num rolê, você tá numa baladinha, tipo, em Ah, eu casa. tenho a minha. Em casa eu piro muito com isso, com a minha lanterninha, assim, tipo, apagar a luz e ficar vendo, tipo, é muito divertido, sabe? Me interessa pensar isso, assim, tipo, da utilização do material, sabe? Tipo, explorar tudo que dá pra fazer com aquele material, assim, que novas possibilidades se abrem, sabe? Em contraste com preto também fica muito foda, assim, tipo, quando tem um trabalho, tipo, bem pretão, como fazer esses brutalzão preto, assim, eu acho que fica tão bonito esses pontinhos de luz, sabe? Que, tipo, se for uma luz que acende ainda por cima, é tipo, caralho, é muito foda, tá ligado? Tu tem a lanterninha, sabe? Tenho. Sol, né? Eu tenho essa daqui, essa aqui. Dá pouco, né? Dá pra ver pouco, dá pra ver mais no escuro. Com atropelo também. Essa aqui. Pois é, né? E aqui no Brasil tem tinta importada que é boa, sei lá, as do Dynamic, tem aquela Não sei. Intense?
Entende? Ela Tem chegou a lá agora em Intense. Recife. Essa, tipo, nem tinha, pra ter noção. Tipo, lá tem menos ainda, pô. Tipo, lá tem muito pouca variação. Tinha aquela Works e tinha a Electric Ink. Era isso que tinha, tipo... Aí agora que chegou essa Intense, que tem umas cores bem bonitas, eu queria testar também. Que, tipo, eu queria testar... Pronto, uma coisa que aqui tem pouca variedade é de roxo. Tipo, de tons mais azulados, assim. Tipo, não achei até hoje um roxo bonito mesmo pra tinta daqui, sabe? Tipo, só vi na gringa. Eu já vi, tipo... Uma galera, umas tatuagens assim, tipo, com um rosto, assim, tipo, tão vibrante, tipo, tão bonito, que eu nunca vi, tipo, nunca consegui achar, tipo, todos os rostos que eu usei até agora não tem esse nível de vibrância, sabe? Por isso que eu queria estar também, sabe, tipo, tatuar fora, viajar, queria muito, assim, porque pra explorar também esses outros materiais, assim, sabe? Tipo, experimentar coisa nova, assim, aprender técnicas novas. Aí eu lembro que quando eu comecei a catar essas referências de saber tribal, saber sigilismo e tal, eu me inspirava de alguma forma, né? Eu comecei a trabalhar com tribal de alguma forma mais bem estilizada para o meu trabalho. Eu nunca trabalhei com tribal muito tradicional, assim. Fui meio que construindo, catando, assim, tipo, algumas coisas que eu gostava aqui e ali, sabe? Tipo, eu experimentava isso no desenho. E fui construindo, assim, eu acho que meu estilo vai tá sempre em transformação mesmo, assim, como meu corpo, como, enfim, minha identidade, como a vida que eu vivo, assim. Tipo, as conversas, os debates, no fim das contas, são muito mais profundos do que a gente consegue enxergar olhando superficialmente, sabe? Porque, tipo assim, o que eu sinto, sinceramente, o que eu sinto é que, tipo, até o tribal tá virando uma coisa meio comercial hoje. Meio que já foi adaptado, foi sugado, sabe? Tipo, muita gente tá fazendo tribal. Tipo, e um tribal bem genérico, bem aleatório. Tipo assim, tribal meio que já virou só uma vertente comercial também. Tá meio virando, sabe? O que aconteceu com o Zulueta nos anos 90. Não sei o que. Foi o que começou o tribal dos anos 90, né? Só que ele começou a ser copiado em tantos lugares que qualquer um pegava e fazia sem ter estudo, né? Eu senti que o cybertribal ele começou a estourar e eu sinto isso que às vezes eu vejo pessoas que até têm um estilo, mas às vezes vai e pega assim pra fazer um tribal É como isso. se estivesse fazendo uma demanda comercial, tô fazendo uma É escrita isso, é bem ou isso. uma parada assim. Que, tipo, no fim das contas, é muito mais profundo. Tipo, esse negócio de, tipo, desse lugar social que a gente ocupa enquanto artista, tipo, é um lugar político também nesse sentido, sabe? Porque, tipo, qualquer tatuador comercial pode ir lá e pegar, captar um negócio que tá dando dinheiro, que tá sendo muito feito e pronto, reproduz aquilo e, tipo, esvaziou o sentido daquilo, tá ligado? Tipo, esvazia um trabalho de construção, de pesquisa, de tudo ali. Então, tipo, eu acho que é por isso que é tão importante solidificar, tipo, o seu objetivo, sabe, de trabalho, assim, tipo, que no fim das contas não é necessariamente sobre só um estilo, assim, é uma forma de enxergar e se comportar no mundo, sabe? Tipo, tem uma galera que, muita gente que eu vejo, assim, que, tipo, tem um estilo, enfim, que não tem nada a ver com saber tribal, e aí começou a fazer tribal também, tipo, do nada, começou a fazer tribal e muita gente tá fazendo, porque virou a nova moda, assim, tipo, a moda dos jovens e tal. E aí, tipo, não sei, eu acho que esvazia um pouco. Por isso que eu também nunca quis tanto fazer. Quando eu vi isso surgindo lá na Europa, eu não quis fazer exatamente o que eles estavam fazendo, porque eu meio que sabia que isso ia acontecer. Eu já sabia que daqui a pouco ia virar, ia estourar, ia virar só uma coisa que tu faz. E, tipo, nunca foi o meu objetivo, sabe? Isso que eu tô fazendo em mim, tipo, sou eu. É, tipo, o que eu tô colocando em mim é parte do que eu quero mostrar para o mundo. Não sei, sabe? É mais complexo e profundo. Claro. E aí, tipo, quando todo mundo começa só a fazer um tribal genérico e tal, tipo, acho que dissolve. Eu acho que é um processo contínuo, sabe? Acho que sempre foi uma coisa contínua, assim, tipo, mesmo de antes da tatuagem, assim, tipo, acho que o que eu tava fazendo antes, assim, até antes de trabalhar com as coisas que eu faço hoje, assim, de escultura e tal, tipo, quando eu era, sei lá, adolescente e desenhava, eu acho que tudo é parte da mesma coisa. Eu acho que não teve um momento específico que agora esse é o estilo. Foi que ano que você começou a tatuar? 2020. 2020. É mesmo ano que eu, da hora. É um ano bom pra começar, né? Que ele vai certinho, aí a gente só vai contando. Aham, sim. Esperei só fazer 2020 pra contar certinho. Sim. Sim. É, então quando você começou, você já começou puxando pro estilo de desenho que você já tinha antes da hora. Não, até foi diferente. Tipo assim, eu sinto que eu me descobri muito artisticamente com a tatuagem. Acho que foi um ponto, tipo, eu tenho uma relação afetiva muito forte com a tatuagem, sabe? Tipo, eu realmente amo muito. Eu amo, tipo, a minha relação com a máquina, eu amo a minha relação com a tinta. Tipo, eu realmente sou apaixonado, assim, sabe? Por tatuagem. Tipo, é uma coisa que pegou e estralou em mim, assim, desde o início, assim, tipo, e me fez ficar tão obcecado que eu desenhei muito, muito mais do que eu desenhava antes. Tipo, eu não fui nunca uma pessoa que gostava necessariamente de passar muito tempo desenhando. Tipo, eu não era aquela pessoa que tinha um sketchbook, tipo, lotado de desenhos. Tipo, eu sempre fui chato, assim, desenhar pra mim, geralmente era meio maçante, porque eu sou muito perfeccionista e muito chato na minha cabeça. Tipo, eu me cobro muito, sabe? Então,
desenhar às vezes era estressante, porque eu queria que ficasse, eu queria criar uma obra de arte com qualquer desenho, o mínimo que eu fosse fazer, sabe? Então, tipo, a tatuagem, tipo, me libertou um pouco desse peso. Entender a existência do trash, assim, tipo, de consumir isso, foi me libertando um pouco dessa exigência de fazer uma coisa perfeita o tempo inteiro. Tipo, por que eu tô querendo fazer algo perfeito o tempo inteiro? E aí eu comecei a desenhar mais. E também por causa de, tipo, dessa rotina de fazer flash, você precisa ter uma grande quantidade de desenhos, né? Então eu acabei, tipo, desenhando muito mais do que eu desenhava antes, sabe? E, tipo, por eu estar repetindo muito a prática, né? Eu acabei me desenvolvendo artisticamente mais rápido. Porque eu tava sempre desenhando, sempre fazendo aquilo, estudando aquilo e tal. Então, tipo, teve um boom, assim, de evolução, tipo, no meu estilo. Que aí se transformou em várias coisas. Começou ali, né, no trash e tal, mas virou várias coisas depois. Já se transformou em 1 milhão de coisas no meio do caminho. E já foi para outros lugares da minha vida também, sabe? É que é isso que eu digo, tá tudo interligado. Tipo, isso também tem a ver com o meu gênero, tem a ver com a minha transição, tem a ver com, tipo, a minha forma de existir, de Você ocupar, sabe? começou a transicionar. Você já Foi. tatuava ou foi. Tatuava. Eu era. Eu comecei a tatuar, era uma cisinha. Uma garotinha. Ai, eu também. É engraçado pensar nisso, né? Ai. Você já esculpia antes de tatuar? Não necessariamente. Eu experimentava algumas coisas, mas nunca cheguei em algum lugar com aquilo pra conseguir dizer que eu esculpia, sabe? Eu trabalhei num ateliê, que foi o Escadaria. Foi tipo onde eu comecei mais ou menos assim a minha carreira com artes visuais mais sólida, assim, mais, enfim, profissional mesmo, foi lá. E aí eu comecei a desenvolver, assim, tipo, algumas coisas que eu já fazia, alimentava algumas coisas que eu já fazia, eu pintava. Eu comecei a escultura também lá, assim, eu experimentar com gesso, com objetos reutilizados. Enfim, era uma outra pira, era uma outra estética que eu também gosto muito, mas que passou, aquele momento passou, assim. E aí eu fiz uma residência, que foi a Veneza Teimosa, lá em Recife. Eu fiz essa residência, e nessa residência eu ganhei uma grana, assim, e aí, com essa grana, eu consegui realizar esse desenho que eu já tinha na minha cabeça há muito tempo, que era justamente isso. Eu queria unir as duas coisas, que eu sentia que era separado. O meu lado tatuador era um tipo diferente de artista e o meu lado artista visual era outra coisa, sabe? Eram, tipo, dois artistas diferentes. E eu queria, tipo, unir essas coisas pra, tipo, enfim, me enxergar como uma pessoa completa, né? Que tá vivendo tudo aquilo, que acredita em tudo aquilo de formas diferentes, mas que conversam, né? Tinha muito essa pira de que eu queria muito tatuar nas artes visuais, de alguma forma. Eu queria trazer a tatuagem pra lá, assim para tipo, ao mesmo tempo valorizar esse lugar da tatuagem e ao mesmo tempo também, tipo, desromantizar o lugar canônico de artes visuais, assim, sabe? Tipo, eu queria, tipo, juntar as duas coisas. E aí eu tive essa ideia de pensar, tipo, corpo, pele, fui para esse lugar, assim. Aí fui catando minhas referências, vendo quem já trabalhava com isso e tal. E aí cheguei nesse lugar de que eu queria fazer uma forma. Tipo, a primeira escultura que eu fiz nessa residência foi Quantas Memórias Guardam um Monstro, que é uma que ela é, tipo, meio que como se fosse um tribal, assim, a estrutura mesmo dela. Eu queria trazer isso enquanto uma forma escultural, sabe? Tipo, e pensar aquela obra como um ser, tipo, como uma vida ali, que eu tava imprimindo, né, esses desenhos e essa história, né, que tipo é como eu enxergo também a tatuagem em mim, assim, é tipo uma representação da minha passagem através do tempo, através da vida, assim. Tipo, e eu queria dar isso para essa obra também, sabe? Tipo, dar vida para ela através da tatuagem, tipo. E por isso que é Quantas Memórias Guardam um Monstro, que é tipo a tatuagem enquanto com esse potencial, sabe? De memorizar, de eternizar, tipo, as experiências do nosso corpo, assim. E aí surgiu disso, assim, eu comecei a desenvolver o resto dessa pesquisa, tipo, ao longo dos outros anos, assim, né? Foram quantas peças no total? Hoje tem 6. E aí, tipo, é muito pouco. Eu já queria ter feito muito mais. Os materiais são caros, tipo, tudo que eu preciso para fazer é muito caro. Eu preciso de tempo para pesquisar, para trabalhar, para, tipo, experimentar com material. Então, eu acabo desperdiçando muito material, que é caro pra caralho. Então, tipo, muita coisa pensada, muita coisa para fazer, tipo, muita coisa que tá pronto para ser colocado em prática, sabe? Eu só preciso da grana para executar, assim. E aí acaba andando com passos mais lentos, assim, por causa disso, por falta de captação mesmo, de grana. Aí o nome da tua pesquisa é Na Perspectiva do Monstro, né? Fala um pouco sobre esse monstro, porque eu acho essa parte muito legal da sua pesquisa. Então, tipo, é isso tudo que eu falei. Tipo, isso tá dentro de tudo que eu falei. É uma forma de se enxergar no mundo. Mas esse lugar do monstro, especificamente, é uma narrativa comum, né, em produção trans, assim, da galera usar muito esse lugar do monstro pra se identificar, tipo, porque é um lugar que a gente é colocado de alguma forma como essa aberração, freak e tal. Isso é uma coisa que sempre ressoou bem em mim, sabe? Eu me via, pra mim, o monstro é um lugar de construção de afetividade, assim, de alguma forma, sabe? Eu me vi identificado com esse monstro e eu queria produzir sobre esse monstro que eu sou, sabe? Foi também uma outra virada de chave, assim, que eu acho que solidificar, assim, tipo,
de eu mesmo me denominar dessa forma, era tipo, sim, eu sou monstro e eu realmente não tenho interesse de ser humano nesse modelo de humanidade que você vive, sabe? É tipo, eu prefiro muito mais ser um monstro e aí, tipo, trabalhar em cima das possibilidades dessa monstruosidade, que são infinitas, na verdade, né? Porque para ser humano você precisa ser exatamente desse jeito, você precisa agir dessa forma, você precisa caber nisso e nisso, você precisa estar inserido de tal forma na sociedade, você precisa ter uma aparência específica. E, tipo, meu interesse nunca foi ser lido como humano mesmo, sabe? Trazer esse lugar é dizer, tipo, eu posso experimentar com o que eu quiser, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso transformar o meu corpo é modificável, tirar também, meu Deus, essa culpa cristã da modificação do corpo, sabe? Tipo, dessa forma que a gente faz, que é uma forma anarquista, underground e tal, tipo, uma modificação autêntica, de verdade, que não é uma modificação imposta, por exemplo, porque pessoas cis modificam o corpo desde sempre, né? Uma mulher que bota lá, uma adolescente às vezes, que bota um silicone de um lado e do outro, ninguém acha ruim, ninguém acha que ela tá se mutilando ou que ela tá deformando o corpo dela. Mas se for uma pessoa trans querendo fazer aquilo, é uma mutilação, é uma violência, sabe? Então, tipo, são formas, perspectivas de enxergar, né? Tipo, quem tem direito de modificar o seu corpo? De que forma é aceitável modificar o seu corpo? E aí, tipo, pensar esse corpo monstro como um corpo que ainda não foi inventado. Não é um corpo que está partindo já de uma definição ocidental, colonial, do que é um corpo, sabe? É um corpo que está se propondo a inventar. Enquanto ele acontece, enquanto ele existe, ele se transforma em uma coisa nova. Tipo, é meio que isso que eu faço com as obras. Tipo, eu não necessariamente desenho exatamente o que eu vou fazer. Tipo, eu vou experimentando e vou colocando e vou criando. E ele vai surgindo, assim, sabe? Tem algumas coisas específicas que eu queria colocar, mas no geral a obra por inteiro ela vai surgindo com o processo, sabe, dela. Seria tipo um corpo mais espinhento, enfim. Alguns seus parece até que você esticou uma pele, tipo, uns ossos esquisitos também. E é muito esse desejo também de colocar a tatuagem numa galeria, por exemplo, sabe? Tipo, não achando que aquele dispositivo vai validar esse trabalho, porque já é válido, não precisa dessa validação. Mas é tipo, de alguma forma também, apontar uma luz para dizer que, tipo, isso, a tatuagem também tem um processo de pesquisa profundo e imenso, sabe? Tipo, os tatuadores fazem trabalhos muito fodas, assim, muito complexos, assim. Tipo, tem gente que desenvolve pesquisa de anos aí, que, tipo, tem um estilo consolidado. Enfim, isso também é pesquisa artística, né? As pessoas não enxergavam o meu trabalho com tatu necessariamente como uma pesquisa artística válida de, tipo, tá numa exposição, de tá, sabe? Eu queria, tipo, meio que forçar essa entrada, assim, tipo, sim, meu trabalho com tatuagem vai entrar na galeria, tipo, vai fazer parte disso, assim, sabe? Tipo, eu também posso ocupar esse espaço com tatuagem.